Bem-vindos, alunos, a este curso de gerenciamento de banco de dados com LibreOffice Base. Aqui nesse primeiro passo nós vamos trabalhar com a instalação do software. Lembro que aqueles que tiverem alguma dificuldade com a instalação, procure algum técnico para evitar que a gente perca tempo, né, nos fóruns e de dúvidas e discussões com a instalação do software. Mas enfim, eu vou dar um passo a passo aqui bem simples de como realizar a instalação do LibreOffice. Não é difícil, né? Então, para acessar o site do LibreOffice, acesse aqui via o site do Google e digite aqui na procura do Google LibreOffice. Ele vai localizar aqui, ó, pt-br.libreoffice.org. Clique aqui no link para acessar o site. Aqui no site, clique em baixar o LibreOffice. Ele vai dar automaticamente a versão recomendada, que é a última versão estável. Então aqui eu clique em instalar, instalador principal. Ele está perguntando se você quer realizar alguma doação. Não precisa necessariamente. E ele vai iniciar aqui o download automaticamente após você acessar essa página. Observe aqui que como eu estou utilizando o navegador Google Chrome, ele iniciou já automaticamente o download. Se vocês estiverem utilizando o Firefox ou o Internet Explorer, ele vai perguntar se você quer salvar. Aí você localiza onde que você quer salvar o instalador. Okay? Aqui, ó, o instalador ele tem 183 MB. Ele demora um certo tempo dependendo da conexão da internet. Então vai levar um tempinho aqui para fazer o download. Vamos aguardar. Realizado o download, agora vamos realizar a instalação. No meu caso aqui eu fiz o download, ele salvou na pasta, uma pasta chamada Downloads e meus documentos. E aí vocês verificam no computador de vocês aonde vocês mandaram instalar, fazer o download do instalador. Clico aqui 2 vezes no instalador e mando executar. Clico em próximo, seleciono aqui a opção típica e clico em próximo. Criar um ícone de detalhe no ambiente de trabalho. Clico em próximo, em instalar. Agora ele vai realizar a instalação do pacote LibreOffice. Finalizado a instalação, basta clicar aqui em concluir. Agora podemos fechar essas janelas todas do navegador, da pasta. Verifique que tem um ícone aqui, ó, LibreOffice 4.0 na sua área de trabalho. Ou também aqui, ó, no menu iniciar, todos os programas, LibreOffice, ele vai mostrar cada um dos programas do pacote LibreOffice. O que nós vamos trabalhar basicamente é o LibreOffice Base. Também vamos trabalhar um pouco com o LibreOffice Calc. O LibreOffice Base ele é um gerenciador de banco de dados. Então nós trabalharemos com esse gerenciador de banco de dados, utilizaremos o LibreOffice Calc, que ele é uma planilha eletrônica para fazer alguns gráficos. Outros pacotes aqui que vem junto, o LibreOffice Draw para fazer desenho, o Impress que é para montar apresentações, o equivalente ao PowerPoint, o Match que é para montar fórmulas matemáticas, e o LibreOffice Write que é o editor de texto do LibreOffice. Então clique aqui, ó, em LibreOffice Base. Então aqui a primeira pergunta que ele vai fazer é se você quer criar um banco de dados ou abrir um arquivo já existente. Como nós não temos nenhum existente, então vamos criar um novo banco de dados. Uma terceira opção aqui que dificilmente vocês vão utilizar é conectar um banco de dados existente, que são bancos de dados externos ao Base, né, como por exemplo em servidores, né, ou então planilhas. Mas nós vamos trabalhar
em cima da criação do banco de dados local. Então clique aqui em criar novo banco de dados e clique em próximo. Aqui ele está perguntando se você quer registrar esse banco de dados no teu computador. Mantenha selecionado sim. E aí clica em concluir. Não muda nada aqui nessa janela. Agora ele vai perguntar aonde que você quer salvar o seu banco de dados. Selecione aqui, ó, salve no desktop. Vamos padronizar para todos essa área onde a gente vai salvar. Então no desktop aqui o nome do banco, nome do arquivo, o nome do banco de dados. Salve aí como atividade 1. E clique em salvar. Aqui ele está dando uma informação que o LibreOffice não identificou a instalação do Java no meu computador. Clica em OK. Então para ele trabalhar com o LibreOffice, você precisa fazer a instalação do software Java. Normalmente a maioria dos computadores já vem instalado o Java. No meu caso aqui, eu desinstalei para mostrar, fazer uma simulação, né, de caso não tenha instalado. Caso no computador de vocês não tenha aparecido essa mensagem, desconsiderem esse próximo passo que eu vou ensinar a fazer a instalação do pacote Java. Para aqueles que apareceu essa mensagem do Java, sigam o passo que eu vou ensinar a fazer a instalação. Então voltem aqui, fechem o LibreOffice e abram ali o seu navegador da internet, o Google, no meu caso aqui é o Google Chrome. Ou através do Google, site do Google, vamos localizar aqui o endereço da Oracle. Só digitar Java espaço Oracle, que é a empresa que é desenvolvedora do Java. Aqui ó, oracle.com, acessa. Vamos localizar aqui aonde tem o instalador do Java. Download. Vamos ver aqui. Java for your computer. Download gratuito do Java. Clica aqui. Concordar em instalar o download gratuito. Lembrando que esse pacote Java ele é um software que é requisito básico para vários outros softwares do computador. Então não é apenas uma exclusividade do LibreOffice. Vários programas solicitam a instalação do Java. Então aqui ele concluiu o download. Então aqui está o instalador do Java. Então eu vou clicar em instalar e executar. Clico em instalar. O tempo de instalação aqui depende da sua internet também, porque ele faz o download de cada pacote para instalação, então dependendo da internet pode demorar um pouco. Então aqui clica nessa próxima janela aqui, clica em próximo. E aqui finalizou a instalação, clica em fechar. O pacote Java já está instalado no seu computador. Vamos fechar aqui o navegador da internet. Vamos fechar aqui a pasta onde eu fiz o download. Bom, como a gente já havia salvo o banco de dados atividade 1 na área de trabalho, eu não preciso criar outro banco de dados. Basta eu clicar novamente aqui em atividade 1. Ele deverá carregar e olhem que ele não deu mensagem de erro agora. Para aqueles que não tinham dado mensagem de erro, né, vamos continuar aqui a atividade. Aqui eu vou fazer uma demonstração, vou mostrar as principais funcionalidades do LibreOffice Base. E aí vamos realizar uma atividade bem simples
onde vocês devem enviar ela para a plataforma como forma de avaliação. Então aqui vocês observem que ele é dividido em 4 partes, né, o banco de dados. A primeira que é as tabelas. As tabelas é onde vão ser salvas as informações do banco de dados estatístico. Né. Essas informações você pode agrupá-las a partir de consultas. Então eu posso fazer uma consulta agrupando informações, somando informações, tirando média, verificando valores mais altos, mais baixos. Então tem todas essas funcionalidades nas consultas. Formulários, então você criou uma tabela no seu banco de dados com informações, né, referentes à sua pesquisa. Você não precisa estar alimentando diretamente na tabela. Você pode criar um formulário que é esteticamente mais agradável. É um formulário de preenchimento de informações. Todas as informações que você criar acessando o formulário, que eu vou ensinar logo na sequência a criar, vão ser salvas automaticamente dentro das tabelas do banco de dados, ok? E aqui a última parte, que é o relatórios. Então todas as informações salvas nas tabelas do banco de dados, você pode gerar relatórios, né, que são relatórios que resultam em arquivos de editor do editor de texto do Word, né, ou LibreOffice Write. Então a gente vai trabalhar, vamos começar aqui criando uma tabela. Então clique aqui em tabelas, clique em criar tabela no editor. Então aqui são os campos, são as colunas que você vai criar do seu banco de dados. A primeira coluna que você deve criar, que todo banco de dados precisa ter, caso você não crie, futuramente isso vai dar problema, é a coluna ID, que é identificador da tabela do banco de dados. Então aqui, ó, digite ID. Tipo de campo. Então, o banco de dados, cada coluna que você cria, você tem que informar para ele qual tipo de informação você vai salvar naquela coluna. Então aqui ele ficou selecionado automaticamente text, que seriam como se fosse texto. O ID ele tem que ser um campo numérico. Então vamos selecionar aqui, ó, a opção integer. Aqui embaixo ele está dando as opções, ó, valor automático, está como não. Entrada obrigatória, não. Então aqui, ó, valor automático, coloque em sim. Feito isso, clique com o botão direito aqui onde tiver esse triângulozinho verde do mouse e selecione aqui a chave primária. Ele já selecionou automático aqui no meu caso. Quando eu já deixei integer e valor automático, sim, ele já selecionou automático. Então, ele vai ter que ficar aparecendo uma chave amarela do lado. Então, clique no próximo campo aqui que a gente vai criar. Observem que ele ficou com a chave amarela ali. Ele tem que ficar com essa chave amarela. Se não aparecer, voltem nele, clique com o botão direito e verifique se está selecionando aqui, ó, chave primária. Tem que estar selecionado, caso não tenha. Então, primeiro campo, vamos criar um banco de dados aqui bem simples. Um banco de dados aqui com informações, por exemplo, dos textos que vocês têm aí de xerox, de livros. Então vamos, um primeiro campo aqui para esse banco de dados de textos, xerox, livros, né, seria o nome do autor. Nós queremos criar um banco de dados de todos os textos que nós temos. Então digitem o nome do autor. Tipo de campo, text, mantém text. Então você vai escrever um texto. Entrada obrigatória? Não. Tamanho. Quantos caracteres que vão ser possíveis ser salvos dentro desse campo? Ele está aqui com 100 caracteres. 100 caracteres é muito pouco. O nome de um autor aí vai variar muito o tamanho, então pode chegar aí a 300, 400 caracteres. Vamos jogar aqui 500 caracteres. Um outro campo é título da obra, o título do livro ou do artigo. Também vocês vão estar digitando um texto, então mantém aqui a opção text. Entrada obrigatória? Não. Tamanho?
100 caracteres é muito pouco também para um título. Um título aí pode variar muito. Então vamos colocar aqui 2000 caracteres. Editora. Também mantém text, entrada obrigatória não. Vamos colocar aqui 300 caracteres. Ano. Ano a gente já pode mudar aqui, colocar um valor integer, que é um número, seriam números inteiros. Valor automático mantém como não, entrada obrigatória não. Tamanho ele não tem como modificar, mantém aqui tamanho 10. Vamos salvar. Então essa é a nossa tabela. Construímos nosso primeiro banco de dados aqui referente aos ao nosso material impresso ou digital. Então vamos dar um nome aqui para essa tabela. Coloque em biblioteca. Biblioteca pessoal. E clica em OK. Podem fechar essa janela aqui de criação do design de tabela. Então vejo que aqui em tabela ele já criou uma primeira tabela da biblioteca pessoal. Vocês podem clicar 2 vezes nele e verificar. Vocês podem preencher esses campos aqui. O ID, vocês nunca preenchem ele preenche automaticamente. Só que preenchendo aqui pela tabela, não tem uma estética agradável. Então o que nós vamos fazer? Qual que é o próximo passo? Fechem aqui, não preencham ele ainda. Vamos aqui em formulários. Nós vamos criar um formulário. Clique aqui em assistente de formulário. Campos disponíveis, campos do formulário. Quais campos que vocês querem que apareça no formulário? Podem inserir, selecione um por um e clica aqui em adicionar. Só não adicione o ID. Quer dizer, vocês podem adicionar o ID, porém vocês não vão usar ele. Ele é um campo obrigatório para o banco de dados. Só que como ele está como preenchimento automático, ele vai estar trabalhando automaticamente sem vocês precisarem estar preenchendo. Então não tem necessidade de ele estar visível no formulário. Então, campos do formulário, carregamos aqui o nome do autor, título da obra, editor e ano. Clique em avançar. Adicionar subformulário, nós não vamos trabalhar com isso. Clique em avançar. Qual que é o modelo, formato do formulário? Aqui vocês podem escolher aqui, ó, as opções. Ali ele dá uma primeira opção que é formato de tabela mesmo, que nós não queremos. Tem aqui essa outra opção aqui onde ele distribui com tamanhos proporcionais aos números de caracteres que vocês colocaram no banco de dados. Tem aqui que ele alinha. Os dois aqui são... Essa primeira opção aqui dá para alinhar à direita ou alinhar à esquerda o texto. Aqui ele alinha sobre o campo. Eu estou optando por essa aqui onde ele organiza de forma mais bem distribuída, né, o formulário. Então vocês podem escolher qualquer uma dessas 4 opções. Eu estou escolhendo essa última e clico em avançar. Aqui nós não vamos mexer em nada, clica em avançar. Aqui vocês vão escolher o visual do formulário. Então vocês podem mudar a cor aqui do fundo, a cor que vocês acharem mais agradável, né, para estar trabalhando. Lembrando que como esse aqui é só um formulário exemplo, né, onde nós vamos estar trabalhando. Quando vocês trabalham com banco de dados estatístico, dependendo da pesquisa que vocês estiverem realizando, essa pesquisa pode durar alguns meses, semanas ou um mês. Então escolha um fundo aqui que seja agradável, né? Não seja muito agressivo ao seu olho. Então vou querer escolher um cinza. Aqui o nome do formulário, ele está salvando aqui com o mesmo nome da tabela. Pode ser com esse mesmo nome. Então clica aqui em concluir. Então aqui eu já posso começar a trabalhar com o formulário. Então vamos preencher aqui o nome de um autor.
Vamos colocar aqui um autor conhecido na área de geografia. Vou colocar Roberto Lobato Correia. Título da obra. Vamos colocar aqui Geografia conceitos e temas. Editora. Vou chutar aqui o nome, não lembro o nome da editora. Ano de publicação. Também vou chutar aqui, não lembro o ano. Só dando um exemplo para vocês. Então preenchi o formulário. Para salvar esse formulário, basta clicar aqui ó, na opção aqui, ó, salvar registro. Ou simplesmente vai para o próximo registro, que ele salva automaticamente. Clico aqui em próximo, ele desapareceu aquilo que eu tinha preenchido. Se eu quiser voltar no campo anterior, basta clicar aqui, ó, registro anterior. Olha, está salvo. Está salvo naquela tabela que vocês criaram no início da atividade. Então vamos preencher aqui outro autor aqui. Preencha uns 4 ou 5 nomes de autores aqui para a gente montar uma consulta depois. Podem inventar aí um nome ou pegar alguma obra que vocês conheçam aí. Aqui preenchi mais um campo. Então vamos preenchendo aí uns 5 ou 6 campos, né, com alguns autores fictícios, e vão clicando em próximo. Se vocês quiserem voltar ao registro anterior, então vão retornando aqui nessas flechinhas. Se vocês estiverem preenchendo ali, por exemplo, 50 campos e quiserem localizar um campo que vocês não sabem qual dos registros está, basta clicar aqui ó, em localizar registro. Então, por exemplo, aqui ele está selecionando o campo ano. Eu posso localizar pelo nome do autor, pelo título da obra ou pela editora. Ou simplesmente aqui a selecionar todos os campos. Vamos colocar aqui o texto a ser localizado, Souza. Pesquisar, ó, ele foi no que tinha o que eu havia preenchido ali do Marcelo Lopes de Souza, né, ou então, né, por ano, uma obra que tinha sido publicada em 1996. Ele foi até o registro anterior. E cada vez que se for clicar em pesquisar, ele vai localizando os outros que são parecidos. Então, façam esse preenchimento, preencham 5 ou 6 aí. Feito isso, fechem o formulário. Se vocês quiserem acessar novamente o formulário, ele vai estar aqui ó, na opção Formulários, Biblioteca Pessoal que vocês criaram. Então aqui ele já vai abrir automaticamente os formulários se vocês quiserem continuar preenchendo outro dia. Sempre lembrando, cliquem aqui ó, sempre em salvar. Então digamos que vocês estão montando um banco de dados numa pesquisa lá em uma biblioteca ou em alguma instituição pública, fazendo uma pesquisa de registro de algum documento. Então cada dia que vocês forem para essa instituição, vocês clicam novamente aqui no formulário para continuar preenchendo. Todas as informações que vocês preenchem e salvam dentro do formulário, elas salvam automaticamente aqui na tabela que vocês criaram. Então aquelas informações estão salvas aqui. Observe que a coluna ID ele preencheu automaticamente. Então ele vai continuar preenchendo aqui 2, 3, 4, 5. É uma coluna feita pelo próprio sistema. Não somos, ela depende dessa coluna. Se não tiver essa coluna, o sistema vai dar um erro. Então sempre tem que ter. Mas não precisa. Criando o campo, ele preenche automaticamente. Vamos criar aqui uma consulta. Então clique aqui em consultas.
clique aqui em criar consulta no editor. Qual tabela que a gente vai criar a consulta? Biblioteca pessoal. Clique em adicionar. E clica em fechar. Então vamos construir aqui uma consulta simples. No meu caso aqui não vai aparecer nenhuma informação estatística, porque eu preenchi só 2 campos. E nenhum dos campos se repetem. Então vamos aqui criar uma consulta aqui, vamos simular aqui uma consulta por ano. Clica aqui em tabela, biblioteca pessoal, função. Então aqui as funções das nossas consultas. Então a gente tem aqui a média, contar, máximo, mínimo, soma, cada, qualquer, algumas funções aqui novas que apareceram que eu não conheço. Coletar, fusão, interseção, grupo. A opção grupo, por exemplo, vocês preencheram lá 20 autores, preencheram 50 livros no banco de dados. Desses 50 livros nós temos, digamos, uns 15 que são do mesmo autor. Então, se vocês clicarem aqui em grupo, ele vai agrupar, ou seja, ele vai mostrar todos os nomes que se repetem. No caso aqui eu coloquei a opção ano, vou deixar o nome do autor. Se eu tivesse preenchido o nome do Roberto Pato Correia, aqui no caso umas 15 vezes, ele iria agrupar o nome do Roberto Pato Correia, os 15 nomes, em um só. Tá, mas aqui o que vai me mostrar isso? Por enquanto não vai me mostrar nada, porque ele apenas agrupou. Eu tenho que dar uma nova função para ele, eu tenho que solicitar que ele me dê uma nova função. Então aqui ó, na segunda coluna, no caso eu clicaria aqui novamente em nome do autor, selecionaria aqui biblioteca pessoal, e aí eu solicitaria para o programa pegar tudo aquilo que ele agrupou e contar. No meu caso aqui, como eu escrevi uma única vez o nome do Roberto Bato Correia, ele contou que existe apenas uma vez citado esse autor. O Marcelo Lopes de Souza também só foi citado uma vez dentro do meu banco de dados. Então essa função é muito interessante para quando vocês têm grandes volumes de dados já preenchidos. Isso a gente vai ver na sequência, né, nas outras semanas de atividade. Então vamos aqui deixa eu fazer uma consulta aqui por ano. Quero que agrupe, seleciona aqui ó, ano, função grupo, aqui na segunda coluna, novamente eu seleciono o ano, porém ao invés de contar, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele tire uma média dos anos de coleta da minha biblioteca. Então, como o ano de 96, ele tirou uma média aqui de 1996. Então, como teve poucos resultados, aqui ele deu um retorno aqui só de valores únicos. Então, não deu um resultado significativo. Mas se vocês ficarem preenchendo mais de 2 valores, ele vai aparecer uma média aqui. Vamos colocar aqui vamos mudar essa função. Deixa eu deletar aqui essa coluna que eu criei, para dar um exemplo mais conciso. Eu vou mandar ele somar os anos. Então, no caso 1996 mais 2006, ele deu essa soma. Posso então dar uma média de anos de publicação. A minha média de ano é 2001. Então, aqui são funções que você seleciona e você pode ir criando novas categorias de funções. Pode ir construindo a sua fórmula de pergunta para o banco de dados. Então, monta aqui só uma média, aqui, deixa em salvo essa média e clica aqui em salvar. Então, nome da consulta: média anos. Clique em OK. Feito isso, podem fechar. Ele fica salvo a consulta aqui. Porém, o valor, cliquem aqui novamente em salvar, nunca esqueço. Porém, o valor dessa consulta, cada vez que vocês clicarem, ele pode mudar. Por que pode mudar? Conforme vocês forem alimentando aqui o formulário, digamos que eu vou preencher aqui mais um. Coloquei o Roberto Pato Correia, Marcelo Lopes de Souza. Vou colocar um outro autor aqui. Doren Massey.
tá aqui a editora que eu não lembro. Vou colocar aqui um ano 2009. Salvei. Lembro que aquela consulta que a gente tinha feito ali, o valor tinha dado da média de 2001. Então, como eu adicionei mais um campo na tabela aqui, via formulário, né, com o ano 2009, vejo que esse valor vai mudar. Ó. Então, a média subiu para o ano de 2003. Então, vocês podem criar várias consultas no banco de dados e deixar salvo. E conforme vocês vão alimentando pelo formulário o banco de dados, essas consultas elas vão as consultas elas vão mudando. Então aqui apareceu, né, no ano 2003. Um quarto campo aqui que ele é pouco usual, vou fazer uma demonstração rápida aqui para vocês, que a gente não trabalha muito, é com montagens de relatório. Por que a gente não trabalha muito? Porque quando a gente trabalha com estatística dentro do Base, a gente normalmente monta as consultas e copia os resultados da consulta. Por exemplo, esse resultado eu posso selecionar aqui, copiar e posso colar no editor de texto, na planilha eletrônica, né, no Excel, enfim. Então, portanto, o relatório é pouco usual. O relatório ele vai dar as informações resultantes de toda a sua tabela ou das suas consultas. Mas vamos montar aqui um relatório. Clique aqui em assistente de relatório. Você quer criar um relatório do que? Vamos clique aqui, ó, em tabela, biblioteca pessoal. Quais informações que você quer? Selecionem aqui, ó, nessas duas flechinhas para adicionar tudo. Pode ser o ID também, não tem problema. Clique em avançar. Aqui, se você quiser mudar o nome, né, do campo da tabela para ser visualizado na consulta, no relatório, enfim, vamos deixar no mesmo. Clique em avançar. Clique em avançar. Classificar por. Podemos colocar aqui, ó, por nome de autor ou por ano, tanto faz. Opção decrescente, crescente. Aqui o formato. Observem ali no fundo que ele já vai ter dando uns formatos, né? Então eu posso mudando o formato do relatório. Vou deixar aqui essa. Vocês podem escolher o formato que vocês quiserem. Aqui paisagem ou retrato. Clique em avançar. Então aqui dá para digitar relatório. Biblioteca pessoal. Criar relatório agora. Concluir. Então vejo aqui que ele criou um relatório, né, de todas as informações do meu banco de dados. Vocês podem criar esse relatório, inclusive, das consultas. Mas como eu disse, para trabalhar com estatísticas, a gente usa muito pouco essa função relatório, direção de relatório. Então aqui vocês podem clicar em arquivo, se vocês quiserem salvar como texto, né, ODT ou docx, tanto faz. Vocês podem estar salvando esse relatório. Clique em fechar, clique em salvar. Bom, essa foi a primeira atividade que a gente fez, né, do curso do LibreOffice Base. Salve e feche esse banco de dados, que vai estar salvo aqui na área de trabalho. Acessem a plataforma e visualizem lá na semana 1, tem a opção enviar arquivo ODB da atividade da semana 1. Então essa atividade que vocês fizeram hoje de montagem desse pequeno banco de dados, com uma tabela, uma consulta, um formulário, um relatório, ele deve ser enviado para a plataforma. Ele vai valer 30% da nota. Então acessem lá a plataforma pela internet e cliquem lá nessa opção e enviem esse arquivo aqui. Atividade 1 vai estar salvo na área de trabalho. Acostumem-se em salvar na área de trabalho para a gente padronizar, né, um local em comum com todos do curso. Ok? Visualize e mexam no programa. Não tenham medo de explorar novas funções. Podem criar outros bancos de dados, banco de dados aí de CD, dos CDs que vocês têm salvo, que vocês têm na casa de vocês, um banco de dados de, sei lá, de fotografias,
vão mexendo nas funções do LibreOffice. É só mexendo que vocês aprendem, né? Que se vocês memorizam. Né? Dentro da plataforma ali também tem um texto de complementar para o uso do LibreOffice Base. Ele não é orientado para estatística. Nós vamos trabalhar aqui na semana 2, na semana 3, um aprofundamento na área mais estatística, do uso estatístico do LibreOffice Base. Mas enfim, vocês podem fazer uma leitura desse texto, né, que é um texto que em cima você montar formulários com bancos de dados de uso doméstico. Ele é interessante, né, não é descartável esse texto. Quem quiser fazer o aprofundamento, né, ele ensina a vocês, inclusive, a mexer, a editar o formulário, né, criar outros tipos de consultas. Nós, como eu já disse, aqui no nosso curso, nós vamos dar uma preferência maior para a área estatística. Ok? Então, terminem de realizar essa atividade e enviem para a plataforma. E semana que vem, vejam a semana 2, a atividade 2, que nós vamos estar trabalhando semana que vem. Um bom trabalho para vocês.